Graça e paz, povo de Deus, que bom de estar junto conversando acerca da palavra, programa Semeando Vida. Quero convidar você a lá na nossa página no YouTube, fazer sua inscrição, acionar o sininho, venha fazer parte da família Semeando. Pastor Márcio Britas, graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz, você que nos ouve. Aproveitando aqui a oportunidade, já há alguns dias, né, tem 2 semanas, né, pastor, fazer... estamos trabalhando junto com a comunidade, distribuindo ali quentinhas aqui na nossa sede, lá no Jardim Esperança, e a gente está aproveitando esse tempo para pedir, né, e continuar pedindo a tua ajuda, não é isso, pastor? Foram quase 2.000 quentinhas já, né? São jantas que a gente está dando para o chefe de família não ver o seu filho dormir com fome, e nisso tudo a gente ajuda as pessoas não cometerem suicídio. Os pequenos delitos que vêm pelo desespero, a gente consegue acalmar muitas das vezes o coração nesse cuidado. Mas a missão da igreja é o trabalho, e Deus usou você para ser um missionário, né? Naquilo que é sua doação, naquilo que é sua oferta, o seu dízimo. Quantas pessoas têm chegado, né? Houve uma senhora aqui na frente, nem é membro da nossa igreja, mas vendo a nossa ação, ela foi em casa, pegou algumas coisas que tinha e disse assim: não é muito, mas eu estou dividindo pouco que eu tenho. Pastor, isso é lindo demais, pastor. Não tem preço. Nós sabemos que existem muitas outras igrejas sérias cumprindo também esse propósito, mas nós fazemos parte, estamos numa comunidade, existem muitas necessidades e a gente está fazendo, como igreja, a missão dela, que é o trabalho. Colabore conosco, nos ajude, né, pastor? Verdade, que Deus continue te abençoando para você poder abençoar. Então a gente continua precisando de alimento, de carne, né, frango, linguiça, seja lá a carne que você puder abençoar, da embalagem quentinha também, se faz necessário, são 300 embalagens por dia, né? Então a gente precisa da tua doação nisso aí, amém? Contamos com o teu cuidado nisso. A gente tem crédito para falar sobre isso. Aproveita também, vai passar aí no rodapé aí o número da conta da igreja para você ir lá depositar o teu dízimo, a tua oferta. Porque, pastor, a gente está fazendo essa ação, mas entraram aqui na cozinha da igreja mais 3 ou 4, 2 freezers, 2 geladeiras, o povo está trabalhando, então aumentou o consumo da energia. Sim, aumentou o consumo do gás, né? Então precisa-se dessa tua fidelidade com Deus aí. Vamos lá. E como a igreja, né, Semeando Família, é feita só de marinheiro, o céu é de marinheiro aqui. Aleluia. Hebreus 4, verso 12 diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra, essa palavra viva e eficaz, até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes que penetra. Quando a gente vê essa consciência, né, da Bíblia Sagrada nos revelar dessa forma, que a palavra de Deus é uma espada afiada, também usa a mesma expressão em relação a Jesus, né? Que Jesus, acerca da palavra dele, a língua dele como espada afiada. Quando a gente pensa nisso, em toda a construção do ser humano, do evangelho, e principalmente desse tempo, quantas pessoas hoje estão vendo essa espada afiada dividindo juntas, medulas, e discernindo no coração e na mente de muita gente os propósitos do coração. Então hoje a gente estava conversando muito sobre isso, né? Quantas pessoas do mundo gospel viviam do gospel porque era uma fábrica pela carência do povo. O ser humano como um todo, inclusive os brasileiros, tem essa mentalidade carente, né? O pensamento do ser humano é um pensamento de carência. Então, a grande maioria das vezes, né, por essa carência, o ser humano quer se dar bem. Quer se dar bem. Então, se consegue qualquer tipo de situação para prevalecer um sentimento, seja até aquilo que é a bênção de Deus. Se tem alguém dizendo assim: olha, tem uma bênção para te dar, a pessoa corre para a fila, estende a mão por uma carência. Isso em qualquer situação. Então, esses hoje, né, que usavam essa espada afiada que dividia, né, sem trazer aquilo que era o discernimento de pensamento. Então tem muita gente aí que ficou pelo caminho,
né? Exatamente porque, de uma certa forma, usando a carência do povo, prevalecia alguns níveis de sentimento. Mas é o tempo, pastor Márcio, que Deus está colocando a casa em ordem, passando a tropa em revista. Eu vim de uma denominação que dizia assim, o prumo de Deus, né? É o prumo do Senhor, mas não é para trazer o mal, não é para matar ninguém, não é. Deus não é um Deus carrasco, não é para deixar que pessoas passam fome, porque eu vejo também um apelo muito grande nisso, né? É Jesus dizendo assim, não tem o teu próximo? O teu próximo é problema seu. A palavra do Senhor diz que sempre vai haver pobre, mas sempre vai haver pessoas que são abençoadas para cuidar do pobre. Não é problema do magistrado. Jesus nunca se preocupou com o que o magistrado estava fazendo. Ele confrontou, ele peitou, mas sempre ele dizia, não importa, eu e vocês precisamos fazer a diferença. Quando ele multiplica o pão e o peixe, ele alimenta todo mundo. Aquele que não tinha o pão e peixe, estava passando fome ali, mas tinha aquele que tinha dinheiro para comprar, que tinha levado. Não foi só aquele menino que apareceu com 5 pães e 2 peixinhos, não. Tinha gente que tinha, né? Mais de 15 mil pessoas ali. E Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus nunca se preocupou de tal maneira que até o tesoureiro dele era um ladrão. Ele não se preocupou com isso. E nós, enquanto igreja evangélica na face da terra, também não precisamos usar de artifícios para comover ninguém. Porque a gente tem que trazer uma consciência que o próximo é minha responsabilidade também, pastor. Para muita gente, quando diz que a palavra é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração, a palavra de Deus é viva, meu irmão, e ela sabe, porque existem pessoas, pastor, que enxergam hoje a igreja como um negócio, né? Virou um negócio para muita gente. E Jesus diz assim, de graça recebei e de graça dá. Existem pessoas que não vão na tua igreja se não tiver uma oferta em dinheiro para dar. Então se tornou um negócio, tornou uma profissão. E agora estão desempregados, meu irmão, porque as igrejas estão tudo fechadas, né? Então, como é que vai ser esse negócio? Então, essas coisas, irmão, que a gente precisa, o coração, é por isso que a Bíblia diz que Deus vê o coração. Uma vez, Davi chega para Deus e fala assim, Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. Eu quero construir uma casa. Como é que eu faço? Eu construir uma casa. O sentimento de Davi, qual era? Uma coisa boa e mais do que tudo, querer agradar o coração, querer agradar o coração de Deus, fazer alguma coisa para alegrar o coração de Deus, né? Esse era o sentimento de Davi. Não era para ele, eu que fiz, tá lá. Não. E aí mas aí a gente vê acontecendo com o filho dele, com Absalão. Não, Absalão lá, quando quis tomar o reinado dele, qual era o sentimento de Absalão? Poder, cara. Usufruir daquilo que Deus estava dando. Hoje, tem muita gente que quer fazer para Deus porque, sabe, o sentimento do coração, de agradar a Deus, de fazer pelo próximo. Aí eu vou chegar lá, entende? Mas tem muita gente com o sentimento de Absalão, que quer porque usufruir daquilo que o reino pode oferecer. Porque é complicado, né, pastor? Usufruir daquilo que o reino, muito Absalão por aí, irmão, mas não prevalece, vai morrer agarrado na árvore. Num tempo desse, cara, existem pessoas que estão apavoradas. Por quê? Porque vive daquilo, não vive para aquilo, né? Então a gente não tem que viver daquilo, a gente precisa viver para aquilo. E a gente está falando daquilo que é o reino de Deus, irmão. Nós vivemos para o reino de Deus, pastor. Até hoje, e aí eu estou falando porque eu conheço meu pastor e ele me conhece. A gente não está desesperado por conta de ter que vai faltar isso, vai faltar. A nossa vida está na mão do Senhor. Por quê? Porque a gente vive para, não vive da. Né, pastor? Palavra de amor, né? Palavra de amor. Quando a gente lê que essa espada afiada ela divide, né? Ela discerne os pensamentos. Eu creio, pastor, que isso é para que haja conversão verdadeira, para que haja sentimento mútuo, para que haja transparência de opinião, para que haja verdade na nação, para que haja um povo que hoje tem dobrado o joelho para orar todo mundo junto. A Bíblia diz que se Deus tivesse preocupado com a igreja, né, não tinha fechado a igreja, porque a missão da igreja é o trabalho, mas a missão de Deus são as pessoas, né? E por isso que as igrejas fecharam, algumas situações de reunião, mas o Espírito de Deus está livre para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente evangelizar, não importa.
para fazer a missão que é o cuidar das pessoas, né? E tem muita gente que não entendeu isso. E mesmo o cristão está deprimido, está ansioso, está preocupado, está, não, meu Deus, como é que vai ser? O Senhor tem falado muito sobre isso. A nossa vida está na mão de Deus, né? O importa é agradar a Deus. E a partir daí a gente vai ver o milagre de Deus acontecendo. Amém. E sabe que hoje, pastor, nesses dias aí, nós como pastores da igreja, não é que não tenha o acesso, todo membro tem o acesso a nós, mas na correria do dia a dia normal, a gente tem menos tempo até. Hoje a gente tem conversado mais com os membros, com os irmãos, está mais perto, né? Deus é lindo, irmão. Então, fico com essa palavra, irmão. A gente não vive... Eu confesso que estou trabalhando mais agora Estamos trabalhando mais do que antes, né? Mas Deus é bom. Deus renova nossas forças. Sabe por quê, irmão? Porque a gente não vive não vive do, a gente vive pra, né? A gente vive pra fazer aquilo pro reino. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida.